Minha mãe disse que meu pai morreu, mas que era melhor assim, pois ele era uma pessoa horrível. Até eu ver ele num shopping, com outra família. O cheiro de poeira e de papel velho enchia minhas narinas, enquanto minhas mãos, um pouco trêmulas, abriam a tampa rangente da velha caixa de sapatos. Eu não deveria estar ali. Aquele canto do armário da minha mãe era o seu santuário particular. Um lugar cheio de coisas que ela dizia serem apenas lembranças sem importância. Mas a curiosidade, aquela coceira na alma que me acompanhava desde que eu era criança, foi mais forte. E foi ali, debaixo de algumas contas antigas e um lenço de seda amarelado pelo tempo, que eu a encontrei. A fotografia. Não era como as outras fotos que tínhamos em casa, todas com nós duas sorrindo, ou comigo em festas de aniversário da escola. Esta era diferente, sombria. Minha mãe, Roberta, estava nela, muito mais jovem, com o cabelo cortado num estilo que eu nunca tinha visto. Ao seu lado, um homem. Ele era alto, com um maxilar forte e um olhar que parecia atravessar o papel e me encarar. Nenhum dos dois sorria. A expressão deles era de uma seriedade quase dolorosa, como se estivessem posando para a foto contra a vontade. Entre eles, um espaço vazio, onde anos mais tarde, eu existiria. Meu coração começou a bater descontrolado. Eu sabia, com uma certeza que gelou minha espinha, que aquele era ele. O homem cujo nome eu não sabia, cuja voz eu nunca ouvi, cuja história era um buraco negro na minha vida. Meu pai. Seu pai morreu, Lara. Era uma pessoa horrível. É melhor assim. A voz da minha mãe ecoou na minha cabeça, tão clara como se ela estivesse ali, no armário empoeirado, me repreendendo. Eu ouvi essa frase a minha vida inteira. Toda vez que eu, ainda pequena, perguntava por que todos os meus colegas tinham um pai e eu não. Toda vez que via um pai empurrando a filha no balanço do parque e sentia uma pontada de algo que eu não sabia nomear. A resposta era sempre a mesma, curta, fria e definitiva. Ela nunca dava detalhes. Dizer que ele era horrível era o suficiente para encerrar o assunto, para colocar um ponto final em qualquer pergunta que ousasse se formar nos meus lábios. E eu, por 18 anos, acreditei. Como não acreditaria? Roberta era meu mundo inteiro, mãe e pai, tudo numa pessoa só. Eu a amava, é claro que sim, mas era um amor pesado, um amor que vinha com uma lista de tarefas, um amor que me fazia sentir mais como uma assistente do que como uma filha. Eu olhei novamente para a foto. Ele não parecia horrível. Parecia triste. Havia uma melancolia em seus olhos que me puxava para dentro. Por que eles estavam tão sérios? O que aconteceu logo depois que essa foto foi tirada? Minha mãe nunca quis me mostrar uma foto sequer. Dizia que tinha jogado tudo fora para não guardar lembranças ruins. Outra mentira. Ela não jogou fora. Ela escondeu. E se ela mentiu sobre a foto? Sobre o que mais ela teria mentido? A porta do quarto se abriu e eu fechei a caixa num pulo, meu coração na boca. Lara, o que está fazendo aí? A louça do almoço ainda está na pia? E eu pedi para você varrer a casa. Era ela. Sua voz não era de raiva, mas de uma decepção cansada, a mesma que ela usava sempre que eu não atendia às suas expectativas imediatamente. Ela se apoiava no batente da porta, uma das mãos na cintura, como se o simples fato de estar em pé fosse um esforço monumental. Já vou, mãe. Só estava procurando uma coisa. Murmurei, empurrando a caixa de volta para o fundo escuro do armário. Não temos tempo para você procurar coisas, querida. O supermercado não vai se reabastecer sozinho, e eu preciso que você vá ainda hoje. Minha dor de cabeça está me matando. Eu assenti. O sim, mãe, saindo de forma automática. Enquanto eu passava por ela, sentindo seu perfume familiar de lavanda, eu não conseguia deixar de pensar no homem da foto. Horrível? Talvez. Mas pela primeira vez na minha vida,
A palavra horrível, dita pela minha mãe, não soava como uma verdade absoluta. Soava como uma história. E eu, de repente, com aquela foto queimando na minha memória, senti uma vontade desesperada de descobrir o resto da história. A parte que ela nunca quis me contar. O que ela estava escondendo com tanto cuidado naquela caixa de sapatos empoeirada. Naquele momento, olhando para o rosto daquele estranho, o que deveria ser meu pai, eu soube que a história da minha vida, a única que eu conhecia, talvez fosse apenas o começo de uma grande mentira. Mas por dentro, uma revolução silenciosa estava acontecendo. Cada tarefa, cada pedido, cada suspiro cansado da minha mãe, agora tinha um peso diferente. Lara, o arroz está um pouco sem sal, ela comentou na terça-feira, enquanto eu servia o almoço. Ela estava sentada à mesa, folheando uma revista, enquanto eu me movia entre o fogão e a pia. E você esqueceu de comprar meu iogurte desnatado ontem. Eu não esqueci, mãe. Não tinha no mercado. Respondi, minha voz mais ríspida do que eu pretendia. Ela baixou a revista e me olhou com aqueles olhos de mágoa que ela dominava tão bem. Não precisa falar assim comigo, querida. Eu só comentei. Sabe como meu estômago é sensível. O que seria de mim se você não cuidasse da minha alimentação? A frase, que antes me encheria de um senso de propósito e importância, agora me soava como as grades de uma prisão. O que seria dela sem mim? Ela nunca se perguntou o que seria de mim sem ela. Ou melhor, sem o fardo que ela representava. Enquanto eu limpava a cozinha, esfregando uma panela com mais força do que o necessário, a imagem do homem da foto voltou. Ele estaria sentado à mesa com a gente? Ele teria provado o arroz e dito, está ótimo, filha? Ou talvez ele mesmo tivesse cozinhado. Me dando um descanso? A palavra horrível ecoava na minha mente. Mas a cena que eu imaginava era qualquer coisa, menos horrível. Era normal. E eu daria tudo para ter um pingo de normalidade. A minha infância, eu percebia agora, não tinha sido uma infância. Tinha sido um treinamento. Enquanto minhas colegas brincavam de boneca, eu aprendia a separar roupas brancas das coloridas. Enquanto elas iam a festas do pijama, eu ficava em casa porque minha mãe não se sentia bem para ficar sozinha. Ela nunca me proibiu de ter amigos, mas criava um universo de obrigações e culpas que tornava quase impossível manter qualquer laço social. Na sexta-feira, essa verdade me atingiu como um soco no estômago. Meu celular vibrou no balcão da cozinha. Era uma mensagem de voz da Camila, uma das poucas amigas que ainda insistia em me chamar. Lara, oi! Sei que você anda sumida, mas vai ter uma fogueira na praia amanhã à noite. Só o nosso pessoal antigo. Vai ser tão legal. Por favor, diz que você vai. Me liga. Meu coração deu um salto. Uma fogueira na praia. O som das ondas, a música, as risadas. Senti o cheiro da maresia, a areia nos pés. Por um instante, eu tinha 18 anos de novo. Então, olhei ao redor. A pia estava cheia. O chão precisava ser varrido. Aí a lista de compras do fim de semana estava na geladeira, me encarando. Na sala, minha mãe assistia à sua novela, enrolada em um cobertor, apesar do calor. Mãe, comecei, com o estômago revirado. Uma amiga me chamou para ir à praia amanhã à noite. Ela nem se virou para mim. Seus olhos continuaram fixos na tela. Praia? À noite? Lara, isso é perigoso. E você sabe que sábado é o dia da faxina pesada. Como vamos dar conta de tudo se você sair para vadiar? Não é vadiar, mãe. É sair com amigos. Eu nunca saio. E eu sou o quê? Uma estranha? Ela disse, finalmente se virando. Sua voz era um misto de drama e acusação. Eu sacrifiquei minha vida inteira para te criar, para te dar do bom e do melhor, sozinha. E na primeira oportunidade você quer me abandonar para ir para uma fogueira na praia? Depois de tudo o que eu faço por você? O que você faz por mim? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. Mãe, sou eu quem faz tudo nesta casa. Eu cozinho, eu limpo,
Eu faço as compras. Eu não tenho vida. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado. Os olhos dela se encheram de lágrimas. O queixo tremeu. Era o golpe final. A arma secreta que ela sempre usava. A culpa. Então é isso, ela sussurrou, com a voz embargada. Eu sou um fardo para você. Minha própria filha acha que eu sou um fardo. Talvez fosse melhor se eu não estivesse mais aqui. Assim você estaria livre. E ali estava, a manipulação em sua forma mais pura. Ela me encurralou. Me fez sentir a pior pessoa do mundo por querer uma única noite de liberdade. Eu recuei, derrotada. Não foi isso que eu quis dizer, murmurei. O sonho da praia se desfazendo em fumaça. Passei o resto da noite em silêncio, o ressentimento crescendo dentro de mim como uma erva daninha. Ela não era uma mãe. Era uma administradora da minha vida. E a história do meu pai horrível era a justificativa perfeita para tudo. Ela era a mãe solo, a guerreira, a vítima. E eu era sua eterna cuidadora, sua dívida ambulante. O amor que eu sentia por ela estava sendo sufocado. Por essa nova e terrível clareza. Eu precisava adiar. Precisava escapar, nem que fosse por algumas horas. Na manhã seguinte, um sábado, eu não disse nada. Apenas peguei minha bolsa e uma pequena quantia de dinheiro que eu vinha guardando. Onde você vai? E a faxina? Ela perguntou, da porta do meu quarto. Vou ao shopping. Preciso respirar. Respondi, sem olhá-la nos olhos, e saí antes que ela pudesse começar. Com seu teatro de lágrimas e chantagens. Eu não ia para a praia, mas ia conquistar um pequeno território de liberdade. Mal sabia eu que naquele shopping, em meio ao barulho de gente e às luzes brilhantes, meu mundo não apenas mudaria. Ele estava prestes a virar de cabeça para baixo. O shopping era barulhento, brilhante e maravilhosamente anônimo. Era o oposto exato da minha casa silenciosa e cheia de regras não ditas. Pela primeira vez em muito tempo, eu não era a filha da Roberta, a cuidadora, a faxineira. Eu era apenas mais um rosto na multidão. E a sensação era inebriante. Eu andava sem rumo, olhando vitrines sem a intenção de comprar, apenas absorvendo a liberdade. Foi na praça de alimentação, enquanto eu tomava um refrigerante lentamente, que meu mundo parou de girar. Ele estava a algumas mesas de distância. O cabelo era mais grisalho nas têmporas e havia rugas finas ao redor dos olhos, mas não havia dúvida. O maxilar forte, o jeito como ele se sentava, o olhar sério que naquele momento se desfez em um sorriso para a mulher sentada à sua frente. Era o homem da fotografia. Meu coração disparou, batendo forte contra minhas costelas. Um arrepio percorreu meu corpo. Não pode ser, minha mente gritava. Meu pai está morto, minha mãe disse. Mas meus olhos não me deixavam mentir. Ele estava ali, vivo, respirando, rindo. Ao lado dele, a mulher sorridente e uma menininha, que não devia ter mais de 6 ou 7 anos, comia batatas fritas com os dedos. Uma família. A família dele. Senti uma onda de náusea. Era como ver um fantasma. Mas o fantasma estava feliz e tinha seguido em frente, enquanto eu estava presa em uma vida construída sobre sua morte. Fiquei ali, paralisada, observando-os de longe. Vi ele limpar um pouco de ketchup do rosto da menininha com um guardanapo. Vi a mulher tocar seu braço de um jeito carinhoso. Cada gesto de normalidade era uma facada no meu peito. Uma prova da mentira que tinha sido a minha vida. Naquele dia, eu não tive coragem de fazer nada. Fui para casa atordoada, em silêncio. No sábado seguinte, voltei. E lá estava ele, no mesmo lugar, com a mesma família. E no outro sábado também. Virou um ritual doloroso. Eu ia ao shopping todos os sábados. A única desculpa que minha mãe aceitava para que eu saísse de casa. E o observava. Eu via um homem paciente, um marido carinhoso, um pai presente. Tudo o que minha mãe disse que ele não era. A curiosidade se tornou uma agonia, uma ferida aberta que não cicatrizava.
Eu precisava saber. Precisava ouvir da boca dele. Então, no quarto sábado, eu tomei uma decisão. Antes de sair, fui até o armário empoeirado. Peguei a fotografia gasta e a coloquei com cuidado dentro da minha bolsa. Meu plano era frágil. Minhas mãos suavam só de pensar nisso. Mas a incerteza era pior do que qualquer verdade que eu pudesse descobrir. Eu o encontrei no lugar de sempre. Sua esposa e a filha tinham se levantado para ir a uma sorveteria próxima. Era a minha chance. Com o coração batendo na garganta, eu me levantei e caminhei até a mesa dele. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Com licença. Minha voz saiu como um sussurro. Ele ergueu os olhos do celular, uma expressão de leve impaciência no rosto por ser interrompido por uma estranha. Sim? As palavras sumiram. Meu cérebro deu um nó. Em vez de falar, abri minha bolsa e com os dedos trêmulos tirei a fotografia e a deslizei sobre a mesa, em sua direção. Ele olhou para a foto e sua expressão mudou instantaneamente. A impaciência deu lugar à confusão, depois ao choque do reconhecimento. Ele pegou a foto, os olhos arregalados. Meu Deus! Ele murmurou, olhando de mim para a foto e de volta para mim. Onde você conseguiu isso? Essa mulher é a Roberta. A menção do nome da minha mãe vinda dos lábios dele me deu a força que eu precisava. Ela é a minha mãe, eu disse, minha voz um pouco mais firme agora. E ela me disse que meu pai, que o senhor, tinha morrido quando eu era bebê. O rosto dele perdeu toda a cor. Ele ficou pálido, chocado, como se eu tivesse lhe dado uma notícia de morte, e não de vida. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Naquele exato momento, sua esposa voltou, segurando a mão da filha. Querido, está tudo bem? Você parece que viu um fantasma, ela disse, sua voz amável e preocupada. Ela olhou para mim, confusa. Quem é essa moça? Antes que ele pudesse responder, o choque deu lugar a uma onda de emoção. Eu olhei para a mulher e as palavras saíram de uma vez só. Eu sou Lara. E acabei de descobrir que ele é meu pai. Minha mãe me disse que ele estava morto a minha vida inteira. A mulher ficou boquiaberta, olhando do marido para mim. Mas a reação dele foi a que quebrou todas as barreiras dentro de mim. Ele se levantou de repente. Por um segundo, achei que ele iria embora, fugir daquela situação absurda. Mas ele não fugiu. Ele deu a volta na mesa e, sem dizer uma palavra, me puxou para um abraço. Foi o primeiro abraço de pai que eu recebi em 18 anos. Era forte, protetor e real. Eu desabei ali, nos braços daquele estranho que era metade de mim. Quando ele finalmente me soltou, segurou meus ombros e me olhou nos olhos. Havia dor nos olhos dele, mas também uma raiva profunda. Lara, ele disse, sua voz embargada, mas firme. A sua mãe, ela mentiu para você. Ela mentiu sobre tudo. A pessoa horrível nessa história nunca fui eu. Foi ela. O caminho do shopping até a minha casa foi um borrão. Eu estava sentada no carro ao lado de Ricardo, meu pai. Um homem que eu conhecia há menos de uma hora, mas que já tinha abalado os alicerces do meu mundo. Ele me contou sua parte da história em frases curtas e cheias de dor. Contou que minha mãe, Roberta, terminou o namoro de forma abrupta, dizendo que ia se mudar para outra cidade para cuidar de um parente doente. Quando ele soube da gravidez, quis assumir. Mas ela o acusou de coisas terríveis, o ameaçou e disse que, se ele se aproximasse, ela sumiria com o bebê para sempre. Depois, simplesmente desapareceu. Ele a procurou por meses, até que um amigo em comum lhe disse que Roberta havia perdido a criança e não queria mais vê-lo. Ele, de coração partido, eventualmente seguiu com sua vida. Quando paramos em frente à minha casa, a mesma casa que por 18 anos foi meu porto seguro, e minha prisão, eu tremi. Ele segurou minha mão. Você não precisa fazer isso se não quiser, Lara. Mas você merece a verdade e ela te deve isso. Eu respirei fundo. Eu preciso. Sussurrei.
Entramos. Minha mãe estava na sala, e seu rosto se transformou ao nos ver. Primeiro, a irritação por eu ter sumido o dia todo. Depois, a confusão ao ver o homem ao meu lado. E então, o puro e absoluto pânico do reconhecimento. Seus olhos se arregalaram, e ela ficou tão pálida quanto a parede atrás dela. Roberta, disse Ricardo, com a voz calma, mas firme como uma rocha. O que você está fazendo aqui? Ela gaguejou, olhando de mim para ele, o desespero estampado em seu rosto. Lara, quem é esse homem? Mande-o embora. Você não vai mais mentir para ela, ele continuou, ignorando o teatro dela. Você me disse que tinha perdido nossa filha. Você me roubou 18 anos da vida dela e roubou a ela o direito de ter um pai. É mentira! Ela gritou, voltando-se para mim, os olhos suplicantes. Lara, meu amor, não acredite nele. Ele nos abandonou antes mesmo de você nascer. Ele é um monstro. Mas a palavra monstro não tinha mais poder. Eu olhei para o meu pai, que estava ali, firme, enfrentando a mentira por mim. E olhei para minha mãe, cuja vida inteira era uma teia de enganos. Naquele momento, Ricardo olhou ao redor da casa, para a louça na pia, para o cesto de roupa suja transbordando, e então para mim. Você não criou uma filha, Roberta, ele disse, com uma tristeza cortante. Você treinou uma empregada para que não precisasse enfrentar o mundo. Você a usou. Você usou a minha filha como uma muleta. Aquela frase foi a chave que abriu a última fechadura do meu coração. Era a verdade. Crua, feia, mas era a verdade. Minha mãe desabou a chorar, não de remorso, mas de derrota. Seu castelo de cartas tinha desmoronado. Depois daquele dia, tudo mudou. Comecei a visitar meu pai aos domingos. Conheci sua esposa, Sara, uma mulher de sorriso doce que me acolheu sem perguntas, e minha meia-irmã, Isabela, uma menina sapeca que me adorou instantaneamente. A família deles era calma, cheia de risadas e apoio. Descobri que meu pai era um homem bom de verdade, que passava as manhãs de sábado como voluntário em um lar de idosos. Ele não era horrível, ele era gentil. Enquanto isso, minha mãe mostrava um lado que eu não conhecia, ou talvez que eu sempre ignorei. Cada vez que eu saía para ver meu pai, era uma sessão de tortura emocional. Ela chorava, se fazia de vítima, me acusava de traição. Depois de tudo que eu sacrifiquei por você, você me troca por aquele homem? Você está cuspindo no prato que comeu, ela dizia ao telefone. A culpa que ela me lançava era pesada, mas pela primeira vez eu conseguia ver as cordas da marionete. E eu não ia mais dançar conforme a música dela. Com o incentivo do meu pai, arrumei um emprego como recepcionista numa clínica. O primeiro salário que recebi foi o sentimento mais libertador da minha vida. Eu tinha o meu próprio dinheiro, minha própria independência. 6 meses depois, com a ajuda de Ricardo para encontrar um lugar seguro e barato, eu aluguei um pequeno apartamento e saí de casa. Meu pai também me deu o melhor presente que eu poderia receber. Ele pagou pela minha terapia. Nas sessões eu desmontei, peça por peça, a minha vida. Descobri que os cuidados da minha mãe eram, na verdade, uma forma de controle, que a minha falta de infância tinha gerado traumas profundos de abandono e responsabilidade excessiva. Chorei pela menina que nunca pôde ser apenas uma menina. Para calar a última voz de dúvida que Roberta tentava plantar na minha cabeça. Ele pode nem ser seu pai de verdade, pode ser mais um golpe dele. Fizemos o teste de DNA. O resultado, claro, deu positivo. 99,99%. Era o fim. A última pá de terra sobre a montanha de mentiras da minha mãe. Hoje, sou uma mulher diferente. Me distanciei de Roberta. Ainda nos falamos ocasionalmente, mas eu construí muros altos e saudáveis ao meu redor. Ela ainda tenta me fazer sentir culpada, mas sua voz não tem mais o mesmo poder. Meu pai, Sara e Isabela são minha família de verdade. Com eles, eu estou resgatando minha infância perdida. Vamos ao cinema. Tomamos sorvete no parque. Fazemos viagens curtas no fim de semana.
Coisas simples que me foram negadas. Não houve uma grande vingança, com gritos e pratos quebrados. Minha vitória foi silenciosa. Foi conseguir sair da cama e ir para o meu emprego. Foi aprender a dizer não para a minha mãe. Foi me permitir ser amada por um pai que eu pensei estar morto. Foi, finalmente, depois de 18 anos, começar a escrever. A minha própria história, com a minha própria verdade. E nesta história, eu não sou mais a vítima. Eu sou a sobrevivente. Forte, independente e, pela primeira vez, verdadeiramente livre.